o episódio anterior de As Domadoras. Foi muito feliz o dia pra mim hoje. Pra nós também. Todo mundo acho que gostou. Tenho certeza que gostou. Hoje pela manhã eu já tratei dentro da cocheira do piquete. O meu intuito com ela é criar essa conexão pra ela não ter medo de mim. Eu tenho 15 dias pra ter uma comunicação total com ela. Hoje ela se aproximou, então tudo começou a dar certo. Isso também faz parte da conexão no cavalo. Então, treinando pela manhã, eu tentei fazer ela fazer guia. Eu vou começar pelo lado que ela tem mais dificuldade, porque pode ver que ela quer sempre o outro lado. Tentar fazer uma guia mais curta. Mas ela não tá fazendo, ela não... Se tu convidar ela pra fazer uma guia mais longa... Mas tem que ir aos pouquinhos. Se eu estressar, tu pode ver, se estressar ela fazer uma guia mais longa, ela já... Então eu quero que ela queira entender. E é o que tá acontecendo, ela tá entendendo devagarinho. Aconteceram alguns problemas de pressão e alívio ali, então ela tava pedindo pra andar, pedindo pra parar, pedindo pra andar, pedindo pra parar, o tempo inteiro. E isso é pressão. Por mais que pedir pra parar seja um alívio, quando tu fica pedindo o tempo inteiro, isso não é um alívio. Mari, por que tu não tenta fazer uma guia um pouco mais longa? É que eu vou... Não, só te falar o porquê. Porque um cavalo em guia curta exerce muito mais pressão do que uma guia longa. E eu tô percebendo que ela tá parando e indo pra cima de ti, não por maldade, mas porque ela quer estar perto, só que isso mas é perigoso. O que eu vou fazer hoje à tarde, entendeu? Eu vou começar com uma guia mais longa. Tipo, ela é uma égua que se eu der essa pressão maior agora, ela vai ficar estressada. Aí hoje de tarde, eu volto o exercício que ela aprendeu pela manhã, entendeu? Só que vou tentar aumentar o contorno. Mas no meu ponto de vista, ela não tá entendendo o exercício. Será? O que eu sinto daqui de fora é que ela tá fazendo essa guia muito perto de ti porque ela não quer fazer a guia. Ela quer ficar parada. E eu acho que isso, se manter assim, vai cada vez deixar ela com uma certa balda de não querer fazer a guia e cada vez ficar indo mais pra cima de ti, entendeu? Sim. Eu resolvi interferir, então eu comentei com ela que o que eu tava enxergando ali de fora era uma falta de entendimento da égua com o exercício que ela tava cobrando. Eu vou tentar então. De repente, pouca coisa mais longa, a hora que ela fizer o que tu queres, tu cessa o movimento. Sim. E pedir menos paradas, porque tá pedindo muita parada, muita troca de direção, isso aí também estressa o animal. Melhor? Eu acho que tu pode tocar, dar mais corda ainda pra ela. Isso, melhorou. Bem melhor. Continua. Ela quis parar, não deixa, ela não parou deixa. por vontade própria, não? Ela parou porque quis,
Eu acho que eu não tô trabalhando bem porque eu não tô acostumada com essa pressão de gente me olhando. Porque quando eu trabalho sozinha, eu trabalho de um jeito totalmente diferente. E aqui eu me perco toda. Entendi. Porque parece que tem um monte de gente me olhando, parece que eu tô sobre um julgamento, uma pressão. Tipo, eu sei falar e coisa. Mas nesse momento, eu fico muito, muito nervosa. Eu entendi que aí de repente, ou seja, qualquer ação que tu vá fazer, tu acha que tem alguém tentando dizer se tá certo ou errado. Eu acho que tu tem que relaxar e é o exercício que eu não deve consigo fazer. relaxar porque eu fico pensando, olha isso. Eu fico pensando que, tipo, tá todo mundo me julgando o tempo todo, sabe? Entendi. Quando as meninas tentam me ajudar e naquela pressão ali dentro do redondel, a gente não entende se é um julgamento ou se é uma ajuda. E isso me deixou muito com a emoção à flor da pele. Porque eu sempre trabalhei sozinha e aí a gente não tem essa pressão, né? De todo mundo olhando. E na verdade a gente só tava querendo ajudar. Até porque a visão que a gente tem quando tá ali dentro do redondel com um animal sozinho é uma, que às vezes ali fora a gente enxerga outra, né? Ela se sentiu julgada. E claro, daí todos começaram a comentar. Então eu entendo ela ter se sentido assim. Eu fui até o piquete buscar a ferramenta. Ela até estava deitada, bem tranquila, bem relaxada. Assim que eu aproximei, ela levantou calmamente e saiu caminhando. Ela foi até o piquete menor, ficou parada esperando eu pegar ela. Eu fiz novamente o trabalho com o saco. Uma área que ontem eu não trabalhei, que é debaixo do pescoço. Eu vou experimentar isso. Ó, vai deitar. É a área mais vulnerável dela. Então eu decidi trabalhar com as fitas para dessensibilizar, para poder pôr a sela. Cuidado, tá? Vou passar aqui por trás. E ela foi respondendo muito bem. Já vi uma evolução. Oh. 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 Então eu não quis forçar nada. Eu até tentei fazer um exercício ali de flexionamento. Ó, era isso que eu esperava. Eu sabia que ela ia fazer isso. Por isso eu falei, eu não vou montar enquanto eu não estiver segura disso aqui. Carol, posso tirar uma dúvida contigo? Eu, particularmente, quando começo a flexionar eles, essa primeira flexionada eu flexiono pelo lado de dentro mesmo. Eu faço a flexão pelo lado de fora, mas quando eu já quero começar a mover a paleta deles. Isso é verdade. Que eu acho que evita talvez um pouco pra ela entender antes de brigar, né? Eu notei uma reação negativa dela ali e eu sei que aquilo ia gerar uma briga, então eu preferi parar. E decidi então depois levar ela para a cocheira e ela foi um pouco desconfiada com a nova saída, que ela nunca tinha saído pelo outro lado do redondel. Ela nunca tinha pisado nem num piso assim de concreto, né? Ela estranhou um pouco, ela estava tensa.
Mas ela, por confiar em mim, ela foi. Aí ali na cocheira eu coloquei ela demorou um pouco, mas entrou, eu tirei. E então na segunda volta que eu fui, ela demorou um pouco mais para entrar, ela se recusou. Então eu dei mais um espaço para ela e tentei de novo. Daí ela entrou, mas bem tensa, porque é tudo novidade para ela, né? E até porque as cocheiras estão vazias, não tem nenhum animal em volta, então ela fica insegura. E então eu deixei ela ali com um pouco de alfafa e logo depois eu vou soltar. No próximo episódio de As Domadoras. A minha ideia hoje de manhã foi apresentar os materiais. Normalmente eu não faria isso. Por que eu fiz? Porque ela me deu muitos sinais de que estava pronta para essa situação. Eu já me coloquei nesse ambiente aqui, ó, porque tem duas coisas que tá assustando ela aqui, que é justamente para ela pegar confiança. Vem, 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 vem.